Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês não estão cansando de live, não? Meu Deus do céu. A gente fez uma live, nem manja, a gente fez uma live às 3 horas da tarde, a pessoa estava dispensada agora. Você pode ver que a gente está com roupa da igreja, ainda a gente chegou agora há pouco. E nós estamos já aqui e ficamos assim, nós faríamos a live das 3 horas, né, para que nós pudéssemos dispensar, e aí começar as pessoas a falar, não, tem que fazer, pastora, meia-noite. Aí nós vamos chegar agora há pouco aqui em casa, nem comemos nada, né, irmão? Tá todo mundo com carinha de fome, Com fome, gente. E aí a gente veio, né, Deus mandou, então a gente vai fazer a live mais uma vez em nome de Jesus. Pastor Francisco, as suas considerações iniciais, enquanto as pessoas vão entrando, bom dia. Bom dia, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Começa mais aqui um trabalho, né, que é de edificação, tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, fique até o final, não saia não, persevera, né, porque tem bênção de Deus para você. Esse é um propósito para abençoar a tua vida, essa oração da meia-noite, ela é feita com propósito. E Deus, ele abençoa quando tem propósito no coração. Ele diz que ele é com aqueles que têm propósito firme. E nós temos um propósito firme de te abençoar, para mudar a tua vida, a tua história. Você não tem ideia o quanto é importante essa oração que nós fazemos à meia-noite, juntamente com todos vocês. Porque quando... Muitas vezes, né, como nós colocamos aqui em alguns momentos, Jesus ele se separava justamente nesse momento da madrugada. Né? Então nós estamos iniciando e é um propósito muito forte. Né? Eu tenho certeza de que você está apresentando ao Senhor a primícia do seu dia. Você está apresentando para o Senhor esse momento de adoração, esse momento de louvor, esse momento que você está se alimentando da palavra. Né? Muitas pessoas se alimentam de novelas, muitas pessoas se alimentam de notícias, mas você se alimenta da palavra de Deus. E é por isso que o Espírito Santo ele arde tanto no nosso coração. Hoje nós tivemos a oportunidade de ter o testemunho de uma amiga minha. Ela mora lá em Diamantina, em Minas Gerais, né? E aí eu mandei essa live para ela, enviei. Por isso que eu falo para você da importância de compartilhar. Compartilhei pelo Messenger, minha irmã ela sempre coloca depois pro Facebook. E compartilhar no Facebook, às vezes a pessoa não tem Face, mas ela tem YouTube, ela coloca no YouTube. Aí eu peguei do YouTube, compartilhei, né, no WhatsApp, e no Messenger peguei daqui mesmo, fui compartilhando, e minha amiga falou, nossa, como me edificou, como eu estava numa situação de inércia, estava parada, ela é fisioterapeuta também, e ela disse, poxa, como eu posso ajudar pessoas e não sabia? Como eu posso, nesse momento de crise, nesse momento de dor, ser instrumento de cura, ser instrumento de Deus? Né? E ela falou assim, muito obrigada pela palavra que o Espírito Santo usou a vida de vocês para ser apresentada a mim. Então nós estamos vendo muitos outros testemunhos, pessoas que depois, quando às vezes a live acaba, né, entra em contato com a gente, pessoas que estão sendo fortalecidas, se levantando. Hoje nós tivemos também um testemunho muito forte na igreja, da Patrícia, né, nossa linda, que está até aí com a gente também, né, que ela se fortaleceu nesse período onde muitos estão se enfraquecendo, e ela conseguiu vencer. Ela tinha uma enfermidade e Jesus curou. Né, ela começou a se entregar mais, começou a se doar mais, né, começou a viver uma intimidade com Deus, colocar a palavra em prática. Né? A palavra na Bíblia é só uma letra, mas quando você traz essa palavra para a tua vida e começa a praticar, você começa a ter intimidade com o Espírito Santo, você começa a experimentar do Espírito da palavra, não só da letra, né, que você começou a ler. E é por isso que é importante sim você compartilhar, é importante sim você estar aqui conosco, ouvindo, se enchendo, porque palavra de Deus é vida, e é a vida que nós precisamos nesse momento, onde muitos estão gastando tempo com a morte. E eu gostaria aqui de perguntar, vocês que tiveram a oportunidade hoje de participar dos cultos em ambas as igrejas, Deus falou com vocês essa noite? Eu acredito que, né, vocês que estiveram tanto na Japuíba quanto no Belém, Deus falou com vocês essa noite? Valeu a pena você ter se permitido, né, ser essa boa terra que Deus, ele certamente plantou uma semente. Então, se Deus falou com você, diga amém. Deus falou com você,
nessa noite, porque olha, eu tô até agora aqui impactada, e o mais incrível, né, que nós comentamos lá, todos tentaram filmar, mas ninguém conseguiu, inclusive eu, que preparei tudo para a gente poder colocar, mas foi algo que Deus falou à igreja. Então é algo que não teria como nós irmos contra a uma direção do Espírito Santo. Então Deus falou muito forte aos nossos corações, foi um aprendizado assim, vindo direto de Deus para as nossas vidas, e que maravilhoso, amém, que privilegiados somos de podermos entrar na presença de Deus e saber que Ele tem participado, né, da sua vontade, do seu querer, revelado para nós mistérios que o mundo não vai com certeza entender, mas os filhos de Deus, como diz lá em Apocalipse, né, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, né? E é bem fácil, né? É bem fácil você observar lá as igrejas. Então, se não é igreja, não vai entender. Mas as igrejas vão entender. Eu tenho absoluta certeza disso em nome de Jesus. Até mesmo porque o cabeça da igreja é Jesus. Vamos orar, Pai, é a Tua palavra, nós te damos graças. Mais uma oportunidade, que possamos, meu Pai, aqui fazer a Sua vontade. Que o Senhor possa nos dar o discernimento, meu Pai, e permitir que todos aqueles, meu Pai, que se propuserem a ouvir essa palavra, que sejam alcançados pela Tua misericórdia. Meu Deus, que a fé seja despertada, porque nós sabemos, meu Pai, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Toma a direção, Espírito Santo, e abençoe, te peço, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor está aqui no livro de Hebreus, e eu vou ler uma mensagem, que inclusive era a mensagem que eu traria essa noite, mas quando eu perguntei a mensagem que o pastor Francisco trouxe de manhã, eu tive que seguir a linha do pastor Francisco, mas essa mensagem é uma mensagem que nós íamos essa noite passar para as pessoas, e o Espírito Santo mudou tudo, então ele entregou aquilo que ele tinha para entregar. Mas está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 32, que diz assim: apelo para o passado, a recompensa não tarda. Olha só, ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. E diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E a palavra do Senhor diz, ela tem grande galardão. O que é galardão? É recompensa. E ele diz assim, ele diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o que é a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E a palavra do Senhor diz, e não tardará. E diz assim, olha, e se retroceder, olha o que ele está dizendo, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Essa palavra, ela é uma palavra que nós amamos e repetimos esse versículo, principalmente no versículo 35, né? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E como nós vamos confiar em alguém? Como que você aprende a confiar em alguém? Você aprende a confiar quando você pode, de alguma forma, provar, né? Quando você pode ter experiências de uma intimidade que leve você, no decorrer da caminhada junto de uma pessoa, passar por provas, e nessas provas nós podemos, então, reconhecer através do comportamento, através da reação que as pessoas têm, elas passam a ter, se serão aprovadas ou não serão aprovadas. Por isso que lá em Tiago, a palavra do Senhor é muito clara e diz, olha, que bem-aventurados são aqueles que suportam com perseverança as provações, porque após ter sido aprovado, recebem a coroa da vida que Deus tem reservado para aqueles que o amam.
Então não há outra maneira de você provar uma confiança. A confiança é algo que vai se dar no decorrer do tempo e nas provas que se passam. Porque nós sabemos que, principalmente nesse tempo, nós estamos vivendo um momento que as pessoas hoje não estão podendo refletir direito acerca do que está acontecendo, e muitas vezes nós estamos como se estivesse com os nossos poços entulhados. É como se nós não víssemos solução, não conseguimos enxergar ali a possibilidade de tirar água desse poço. Por quê? Porque a primeira coisa que estão tentando fazer com a mente de muitas pessoas é entulhar os poços para que elas não encontrem esta água. Você lembra que Jesus, quando ele encontrou com aquela mulher samaritana, Jesus estava muito cansado, e a palavra do Senhor diz que ele então estava naquele poço, e a palavra do Senhor diz que os discípulos saíram para buscar alimento, porque era meio-dia, era um horário que o sol estava escaldante, e Jesus parou, cansado, a viagem parou ali, e veio uma mulher nesse horário, ali no poço para buscar água. Aí você imagina se naquele momento ela chegasse naquele poço, no sol escaldante de meio-dia, e fizesse aquele esforço para chegar até aquele poço, e o poço estivesse entulhado. Será que Deus agora, nesse momento que ele está dizendo assim, olha, não abandona a sua confiança não, porque a sua confiança ela tem recompensa. Mas ele está falando para nós também, você tem que perseverar. Sabe por quê? Porque você vai buscar agora poços que neles você espera encontrar águas, e muitos desses poços estão entulhados devido à quantidade de informações e à quantidade de sentimentos desencontrados, tribulações, uma guerra mental que as pessoas estão passando e que elas não conseguem hoje expressar o que a palavra de Deus ela deixa bem claro. Se nós crermos como diz a palavra, não como diz o mundo, está dizendo que do nosso interior vai ter água. Terão rios de água viva, vai ter água, não vai faltar água de dentro de você, mas está faltando porque os poços estão entulhados com informações, com o discurso do medo, com a dúvida, com a incerteza. A palavra do Senhor diz que nós não devemos olhar para trás. Deus não se compraz com aqueles que regressam, com aqueles que retrocedem. E você veja, muitos estão retrocedendo. E por que estão retrocedendo? Porque cada vez mais as informações, elas são provenientes de pessoas, elas têm a fonte de onde saem essas informações, são fontes que, na verdade, elas não têm água. O que elas têm ali é uma quantidade muito grande de entulhos, né, que é proveniente de interesses pessoais e que vai trazendo aquilo que, na verdade, as pessoas estão comprando. É como se elas tirassem aquilo que nós sabemos que é água pura, que vem da fonte, que vem de Deus para nós, sacia a nossa sede. Tanto que ele falou para a mulher samaritana, se você beber da água que eu vos der, você nunca mais vai ter sede. E aí não tem uma questão de você depender da água que sai de fora, que vem de fora para dentro, mas é uma água que já está fluindo de dentro de você, proveniente dessa palavra. E nós temos acesso a essa palavra. Então o que vão fazendo? Eles vão buscando aquilo que as pessoas, na verdade, aparentemente estão precisando mais. E o que as pessoas estão precisando mais? Eu preciso estar informado onde está o perigo. Eu preciso me informar do que eu tenho que fazer para que o perigo não me alcance. Eu tenho que saber qual o procedimento que os órgãos agora estão lançando, aí os decretos que estão lançando, para que eu saiba como eu vou agora me comportar diante dessa situação. Então todo o tempo dos entulhos vai se tirando aquilo que na verdade não supre a necessidade de ninguém, porque as pessoas estão cada vez mais empobrecidas, e não é só empobrecidas de bens materiais, do que tange parte de valores, né? Não, empobrecidas até mesmo do conhecimento. E nós sabemos que muitas informações, elas vêm para muitas vezes fazer você se perder. As informações, elas são reproduções daquilo que vai sendo disseminado, como nós temos aprendido aqui, porque as coisas de Deus não é disseminada, é compartilhada, né? Nós compartilhamos, né? Nós damos graças e compartilhamos aquilo que representa o pão, né? Que é o corpo, e a água, que é a palavra de Deus, né? Nós temos da parte de Deus o que nós precisamos para estarmos nutridos, para estarmos hidratados, para estarmos fortalecidos. Então, todo o tempo, as informações elas vêm com esse objetivo, com esse propósito. Mas tem uma fonte, e a fonte são interesses pessoais. Tem uma fonte. A fonte é tentar, de alguma maneira, causar o aprisionamento para aqueles que Deus, hoje, nessa sexta-feira santa que nós passamos ontem, né? Estamos no sábado de aleluia, que fala isso, sábado de aleluia. Então, hoje nós estamos no sábado de aleluia.
A libertação se deu através da entrega de Jesus na cruz do Calvário, então ele se entregou por nós, e hoje nós temos o sábado de aleluia que antecede o domingo de Páscoa, que é a ressurreição. E aí o que eles querem fazer? Eles querem nos aprisionar totalmente, deixar as pessoas encurraladas, aprisionadas, vigiadas o tempo inteiro. É como se nós estivéssemos vivendo e tendo que nós dispersarmos e desviarmos de um inimigo silencioso, de um inimigo oculto. E é interessante que quando a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, as nossas batalhas e lutas são espirituais, aí nós começamos a entender. Para uma batalha espiritual iniciar, ela busca a parte que o homem tem de mais importante. Porque tudo que você vai receber vai passar primeiro pela sua mente. Depois que passa pela sua mente, ou seja, passa pelo lugar onde a palavra do Senhor diz que quem é o cabeça da igreja? É Jesus. A nossa mente, se ela não estiver presa ao sangue, ao sacrifício, o que vai acontecer? Nós viveremos o tempo inteiro a circunstância do medo da morte, do medo do perigo. Porque quando nós temos na mente Jesus, que representa o sacrifício vivo que foi entregue por nós para a remissão e para a nossa salvação, você está seguro. Porque o que passa por ele, o que passa por Jesus, na verdade, o que é verdadeiro permanece, mas o que é falso é dissipado. A questão, como nós falamos hoje, não é aquilo como é que fala? Não é aquilo que é certo ou errado, mas é o que é verdadeiro e o que é falso. E nós sabemos que o que provém do Senhor é verdadeiro. Então, todo tempo começa na mente das pessoas. Aí o Senhor fala, não abandona a confiança. Não desapegue, não solta a mão de Jesus agora. Por mais que os gritos sejam fortes, as ameaças, elas aumentem cada vez mais. Não solte a mão de Jesus. Não abandona a sua confiança. A sua confiança é algo muito importante agora. É interessante quando a gente fala de uma criança abandonada, né? Por exemplo, hoje, vamos pensar, nós vemos muitas pessoas nos dias atuais abandonando nós estamos aqui no bairro, as pessoas abandonam os cachorrinhos ali pelo bairro. Elas param ali, deixam os cachorrinhos, os gatinhos ali e deixam, abandonam e vão embora. E é interessante que elas ficam na expectativa que outro assuma uma responsabilidade que é dela. Eu quero dizer que a confiança que você tem é proveniente de uma experiência pessoal que você teve com Deus. É uma experiência particular que você teve com o Senhor na sua caminhada, e quantas vezes Ele não provou para você que você pode vencer, que você é mais do que vencedor, que se você não desistir, se você não recuar, Ele é contigo, e ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te levar para o lugar que Ele tem reservado para a sua vida. Então, o cuidado que nós precisamos ter, o primeiro momento agora, esse momento, é entender que a sua mente precisa continuar sendo a mente de Cristo. E nesse sacrifício que nós vivenciamos ontem, nós relembramos ontem, esse sacrifício tem que estar muito forte e muito presente na sua vida. Porque esse sacrifício te garante a liberdade. Esse sacrifício te garante está sendo remido, está sendo lavado através desse sangue, para que nenhuma força maligna, nenhuma ação do mal venha ter poder para poder impedir o seu avanço, o seu progresso e a sua vitória em nome de Jesus. Você veja, meu amor, que o que acontece hoje, o que ocorre hoje, também ocorreu nos dias do Senhor Jesus. Né? Você estava falando aí dos gritos, né? que vêm, as vozes que vêm. Qual é a intenção do mal? A intenção do mal é entrar na tua mente. Porque se ele entrar na tua mente, através de um pensamento ruim, de um sentimento ruim, através de um pensamento de morte, algo de uma derrota, ele consegue dominar todo o teu corpo, ele consegue dominar os teus caminhos. E você veja, você estava falando aí, eu me lembrando da Bíblia, fala daquele cego, né? Do cego de Jericó, que a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, mas ele ouviu, né, ali um ruído, um barulho, então ele pergunta quem está passando por ali, e aí a multidão informa, né, que era Jesus, o Nazareno que passava por ele. Então, naturalmente, ele já tinha ouvido falar dos milagres, das bênçãos, de tudo que Jesus fazia no curso da sua caminhada, e a Bíblia diz que ele começa a clamar, e nessa que ele começa a clamar, o que acontece? A mesma multidão que falou, né, daquele Jesus para ele, foi a mesma multidão que mandou ele se calar. E a Bíblia diz que quanto mais a multidão dizia para ele se calar, mais ele clamava ainda mais forte.
ele gritava ainda mais forte, ele não deixou com que aquelas vozes o sufocassem, ele não deixou com que aquelas vozes o aprisionassem. E aí foi no momento em que Jesus parou. O clamor daquele homem fez o Senhor Jesus parar. Chamou a atenção do Senhor Jesus. Imagina se você continuar clamando. Imagina se você continuar perseverando. Imagina se você continuar com essa esperança no teu coração de uma vida nova, de uma mudança na tua casa, na tua família, seja lá em que área for da tua vida, e você não pare, você continue se aquecendo o teu espírito, aquecendo a tua alma através dessa palavra. E você vai, com certeza, você chama a atenção de Jesus. Jesus parou e Jesus mandou chamar aquele homem. Aquele homem então se levanta, vai até o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E então aquele homem diz: Senhor, que eu torne a ver. Em outras palavras, Jesus, eu estou vivendo essa vida, olha só para a minha situação, olha só como eu estou vivendo. Olha a derrota que está tudo. Olha, parece que está tudo perdido. Parece que aquele homem era invisível, era transparente ali naquele local. Mas Jesus olhou para ele. A fé daquele homem chamou a atenção do Senhor Jesus. E Jesus muda a situação. Jesus toca naquele homem e a Bíblia diz que ele tem a visão dele restaurada, recuperada. Mudou aquela situação. A mesma coisa aconteceu também com Jairo. Jairo, quando estava clamando, quando estava buscando ao Senhor Jesus, vem uma voz de fora. Vem as vozes de fora. Vem dizendo: olha, não incomode mais o mestre, porque não tem, em outras palavras, não tem mais jeito para a tua filha, ela morreu. E Jesus, ele é a ressurreição e é a vida. E ele disse para Jairo: não temas, crê somente. Em outras palavras, não comece a duvidar agora. Ei, não comece a duvidar agora desse Jesus, que ele nunca te deu motivo para você desconfiar dele. Ele nunca deu motivo para você não crer, não. Porque se nós olharmos as evidências, se nós olharmos a Bíblia, se nós olharmos a palavra de Deus, caramba, o que mais você tem é motivo para confiar. Amém. É motivo para crer, dizendo: esse Jesus nunca falhou com ninguém. Ele nunca deixou desejar com ninguém. Por que vai deixar desejar com você nesse momento? De maneira nenhuma. Se você também usar a mesma fé que usou aquele cego, se você usar a mesma fé que usou Jairo, que usou aqueles homens que viveram, né, no passado, mas que viveram uma fé única, uma fé pura nesse Deus, com certeza nenhum mal vai te atingir. Aleluia. Nenhuma praga, nada que vem para esse mundo vai atingir você. E ainda que haja uma situação, né, de morte na tua vida, ou na tua casa, seja lá em que área for, creia, ele pode ressuscitar. Sabe por quê? Porque ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem... hoje eu estava até falando, né, na igreja de uma canção, né, que a gente ouve muito, que diz que ele é fiel a mim, né, uma canção, acho que é da Eixala, que fala, né, fiel, Senhor fiel a mim. Não, Deus é fiel à palavra. Deus é fiel à promessa que ele fez. E ele cumpre com o que ele fala. Deus, a Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá, meu caro? Ninguém. Ninguém vai impedir. Não tem ação do mal, não tem maldição que não seja quebrada, não tem nada que possa impedir a tua vitória. Então fique com a palavra de Deus, se apegue a essa palavra, tenha intrepidez, tenha bravura, tenha coragem, quando você entrar no Santo dos Santos, quando você entrar na presença de Deus, e com certeza Deus, ele vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Não é à toa que você está aí, que você está agora nos ouvindo, que você está agora nesse momento. E sabe por quê? Porque Deus trouxe você para esse momento, para te entregar a tua vitória, para te entregar o teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Então confia nele, persevera nessa confiança, persevera nessa fé, porque pode estar certo, vai ter recompensa, vai ter galardão para a tua vida. Amém. Em nome de Jesus Cristo. É verdade, né? E como o pastor está colocando aqui,
né, da palavra, né? O Senhor, Ele é fiel. Ele vai ser fiel a mim quando? Quando a palavra estiver em mim, né, pastor? Exatamente. A única forma dele ser fiel a mim Essa é quando ele palavra, olha para mim e ele enxerga a palavra. É por isso que ele disse, se tiveres em mim e as minhas palavras em vós, peço o que quiser e será feito. É verdade, né? Então a única forma, a gente pensa, não, Deus vai ser fiel a mim, eu vou andar de qualquer jeito, porque Deus é fiel sim, a palavra dele. Se a palavra dele estiver em mim, tudo aquilo que eu disser, ele vai honrar, né? Como diz na palavra, que ele honra o que sai dos lábios dos profetas. Aqueles que buscam o encontrarão, né? Aqueles que todo tempo você pede crendo, ele fará. Amém. Então nós sabemos que se a palavra, olha a importância da palavra do Senhor está em nós. Né? Quando ele olha, ele procura os verdadeiros adoradores. O que são os verdadeiros adoradores? Aqueles que levam a palavra no seu coração. Eu me lembro daquele salmista, né, de Davi, quando ele disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual é a única forma de não pecar? Viver a palavra, né? E ter o reforço muito maior de Deus quando essa palavra está em você. E é tão interessante o início dessa palavra, até peguei aqui a Bíblia aqui na mão da minha irmã, que ele coloca aqui, olha, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. O tempo anterior, quando a pessoa acabava de ouvir a palavra, parecia assim, olha, eu decidi agora ir para o culto, eu decidi agora ir para a igreja. E a pessoa começa a decidir mudar de vida. E quando ela começa a buscar, dias iluminados são o quê? Dias onde você vai pisar, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. A palavra do Senhor, ela ilumina, ela é luz. E logo depois de buscar a luz, você passou por provas. Depois de buscar a palavra, parece que a situação piorou. Lembra daqueles dias que ainda passando por dificuldades, você havia buscado a luz e o Senhor te entregou o escape. O Senhor te entregou o refrigério, você teve força. O Senhor sabia que os dias maus viriam. O Senhor sabe onde vir os dias maus. E é por isso que Ele fortalece o povo dele na palavra. A luz da palavra de Deus é o que vai garantir a sua vitória nos dias maus. É o que vai garantir que você consiga perseverar e você não venha afundar, você não venha naufragar. Por mais que existam dias complicados, o Senhor te apresenta antes. Ele te apresenta a solução antes. E é por isso que nós precisamos estar sensíveis à palavra de Deus. A palavra que está sendo ministrada nessa madrugada é para que você possa usar nos dias maus, usar no momento de dificuldade, usar naquele momento onde você pensa assim, poxa, só vergonha. Poxa, olha só o que está vindo, é tristeza. Olha só o que está vindo. Ao invés de você olhar com desânimo, você olhar com disposição. Você fala, poxa, o que está vindo? É dificuldade? Peraí, eu recebi a palavra. E a palavra que eu ouvi nessa madrugada é para que eu possa continuar. É para que eu possa todo o tempo estar sustentada em Deus. Eu recebi algo. É como se fosse uma munição para que você possa utilizar a arma. Para que você possa mirar para o lado certo. Para que você possa alcançar o alvo certo, Ele vai revelando para você tudo aquilo que você precisa ter para vencer. Aí nesse versículo que a minha irmã abordou e o pastor também, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Quantas batalhas você já venceu? Quantas dificuldades você já passou? E olha você aí. Você pode até cantar aquele louvor, Olha eu aqui, Olha você aí. Você venceu, você é mais do que vencedor. Porque quando o Senhor ele toma pela tua mão, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te garante, é Ele que tem para você a resposta que você tanto precisa. Então você não pode abandonar a sua confiança, porque certamente ela trará galardão, ou seja, ela trará recompensa. Você será recompensado pela tua confiança. Nesse momento nós estamos lutando na contramão do mundo. O mundo fala uma coisa e Deus coloca outra. E a gente não ouve o mundo, a gente ouve Deus. O mundo coloca, olha, fecha, abre, sobe, desce, entra, a gente sai. O contrário, porque tudo aquilo que é favorável ao mundo não é favorável a Deus. Então você considera, você continua, você persevera, por quê? Porque tem galardão, tem o galardão, tem a confiança de Deus. É aquele momento quando ele olhar e falar assim, com quem que eu posso contar nessa terra? Com aqueles que ouvem a voz do Senhor. E aí diz assim, olha, com efeito tendes necessidade de perseverança, porque confiança sem perseverança
Não tem jeito. Se você confia, você persevera. Se você acredita, você continua. Você permanece. O que é perseverar? Permanecer. Permanecer na mesma fé, permanecer no mesmo chamado, permanecer acreditando na promessa, permanecer olhando para aquilo que Deus está mostrando e não para aquilo que os seus olhos estão vendo. Os seus olhos estão vendo dificuldade, mas Deus disse que você é mais do que vencedor. Os seus olhos estão vendo enfermidade, mas Deus disse que você é curado. Os seus olhos estão vendo rebeldia, os seus olhos estão vendo situação do impossível, mas Deus falou que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém. Não é o que os seus olhos veem, mas é aquilo que Ele falou, é aquilo que você crê. Transforma a sua mente, transforma, renova a sua mente. Né? Temos aí um irmão que ele estava falando, Eli, que ele meditou exatamente nessa palavra hoje. Foi exatamente a palavra que Deus começou a ministrar ao coração dele. E o Senhor vem, Ele abre a live e Deus confirma através dessa mesma palavra. Ou seja, Ele permanece, Ele persevera, Ele acredita. A fé sem obra, ela é morta. E qual é a maior obra que você pode apresentar diante da fé? A perseverança. É você olhar para todo mundo falando assim, você está ficando doido? Você vai continuar fazendo essa doideira? Mas quem falou foi Deus, eu vou continuar. Eu não vou continuar vendo naquilo que você está falando, eu não quero enxergar do ângulo que você está me mostrando. Porque você vai começar a enxergar do ângulo que eu estou vendo, porque você vai ver o resultado na minha vida. Né? E fala assim, olha, você tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Tem promessa para você. Aleluia. Tem promessa para você alcançar. O Senhor prometeu. Tem coisa que Deus já falou com você há um tempão atrás, olha. E você já colocou na gavetinha lá do seu pensamento, como se tivesse esquecido, como se tivesse deixado para trás, mas Deus não esqueceu não. Ele trouxe a gente aqui nessa madrugada para falar que Ele não esqueceu Aleluia. da promessa que Ele tem para a sua vida. Ele não esqueceu. Ele não é homem para mentir. Ele não está brincando. A palavra dele, ela é real, ela é verdadeira e ela permanece para sempre. É o mesmo Deus que realizou a promessa que Ele fez lá atrás, lá na vida de Abraão. Né, quando ele disse que teria um filho, mas ele já era avançado de idade. Que loucura é essa? Como é que eu vou ter filho? Minha esposa já tem aí, já é de idade. Eu também tenho trocentos anos aqui nas costas, né? Não tenho condição, humanamente não teria condição. Mas quando Deus promete, Ele não está contando com o humano. Se Ele prometeu é porque Ele vai cumprir. Amém. E para que você alcance a promessa, você não pode desistir. Perseverar ao contrário de desistir. Quem desiste não vai alcançar a promessa de Deus. Mas aquele que persevera, certamente ele vai vencer. E diz aqui, olha, porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele Aleluia. virá. E ele não vai tardar. O escape, o socorro, o livramento, a presença, a palavra, a cura, a promessa, o arder de Deus na sua vida, no teu coração, Amém. na tua casa. A presença do Senhor na constante dos seus dias. Amém? E ainda fala assim, olha, todavia o meu justo viverá pela fé. Quer ser justificado por Jesus? Quer saber se você é justo ou não é? Justificado por Jesus é aquele que vive pela fé. Ele já não vive por vista há muito tempo. Porque aquele que vive por vista, ele está olhando segundo o mundo. Mas aquele que vive por Cristo, ele está olhando segundo a fé. Aleluia. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Sim? Só balança a cabeça. Balança a cabeça para eu saber se vocês estão me ouvindo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando o Espírito Santo ele nos coloca numa questão para que nós venhamos nos posicionar, e não é diferente de todos aqueles que se propõem a fazer a obra de Deus, a falar das coisas do Senhor. Você que está aí do outro lado, vou te dar um exemplo bem claro disso. Se tivesse, por exemplo, agora, e aí eu falo para você que é a igreja do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, como é que você estaria aí do outro lado? Louco para chamar a atenção. Você sabia, por exemplo, que quando tem uma pessoa famosa fazendo uma live, você sabe o que as pessoas fazem quando elas estão aí onde você está agora? Elas fazem de tudo para poder chamar a atenção daqueles que estão ali e ser até mesmo o nome citado e para que seja percebido através dessas pessoas que elas julgam ser importantes. Durante o tempo que estamos aqui, muitas vezes você pode ficar com o dedo aí, ó, falando, nossa, eu estou ouvindo, participando. Quanto mais você faz isso, mais pessoas são alcançadas. E parece bobo isso, mas não é não. Eu estou dizendo para você algo para você poder refletir um pouco. Se tem aqui Pai, Filho, Espírito Santo, e você tem essa oportunidade de ser abençoado, porque nós aprendemos hoje
que é compartilhando, porque aquilo que nós recebemos de Deus, ele só tem poder quando nós começamos a compartilhar isso. E é o fato, é essa a questão. É muito claro, porque quando você às vezes vê uma live de alguém famoso, eu estou te dando um exemplo para você que pensar. O que a pessoa né, isso faz? Eu quero muito que o fulano me veja. Eu quero muito, eu vou começar a falar. E começa, e mais gente vai sendo alcançada, e você vai vendo pessoas sendo alcançadas. É desse jeito. Então aprenda que quando você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, chame a atenção, comece. Pastora, mas eu estou alcançando. Eu não vou sair agora para evangelizar nesse momento. Mas tem muita gente, por exemplo, que não dorme na madrugada. Tem pessoas que estão talvez já perderam a sua confiança. Quando você começa a participar, você vê a quantidade, como isso vai alcançando muito mais vidas. Aprenda isso. E não desista dessa proposta que Deus está lhe dando, porque nós não podemos agora nos colocar para fazermos isso que cabe a você agora, como alguém que está recebendo, também fazer com que essa semente alcance outras pessoas também e outras pessoas sejam também abençoadas. Então participa aí, interage do outro lado também, é importante isso, porque no começo das nossas lives, né, irmã, havia uma participação e essa participação vai edificando você, vai transformando, vai levando você a ser responsável por isso que Deus está lhe dando também. É de fundamental importância. Agora nós estamos falando de confiança, eu quero encerrar essa live para que nós possamos fazer a oração. Entenda uma coisa, isso é primordial. Você não pode esquecer disso que vai ser falado para você agora. O que estão tentando nesse momento que nós estamos vivendo é colocar a culpa de tudo que está acontecendo para aquelas pessoas que supostamente não estão obedecendo a ordem de recolher. As pessoas que estão, por exemplo, estão ameaçando de prender, ameaçando de uma série de coisas, estão perseguindo essas pessoas, querem saber, eles estão fazendo aqui um terrorismo, como se agora até mesmo estejam dizendo assim, olha, vai ser um pico agora, não saiam, não saiam, não saiam. E é interessante que a maior parte desses governantes está querendo jogar a culpa para cima das pessoas daquilo que eles são culpados. Se você não sabe, o mês agora de fevereiro já estávamos dentro da pandemia, já estávamos dentro dessa questão do corona que já começou no final do ano passado. Você precisa começar a entender o que está acontecendo. Já estava desde o final do ano passado essa pandemia acontecendo. Quando chegou em fevereiro, nós tivemos o carnaval, não foi? Olha, só de estrangeiros vieram mais de 400 mil para o Brasil de estrangeiros. E isso não foi você que autorizou, não foi eu que autorizou, não fomos nós que autorizamos, foram os governantes que, por sinal, cada estado e município receberam milhões por conta do carnaval, por conta dessa festa aí que trouxe tanta gente de fora. Imagina a aglomeração de pessoas, imagina a proliferação desse mal que já estava vigente, que já estava acontecendo. E agora eles estão querendo que nós paguemos o preço daquilo que eles são responsáveis. Porque embora sabendo que estávamos dentro de uma pandemia, que o problema já estava ali, eles liberaram para que milhares de pessoas vierem. Mais milhões de pessoas, principalmente nesses estados, como Salvador, como Olinda, Recife, São Paulo mesmo, Rio de Janeiro. A quantidade avassaladora de pessoas que vieram e que se uniram à aglomeração estrangeira, gente de países e mais países que vieram para o Brasil. Não é responsabilidade nem minha nem sua. A responsabilidade do que está acontecendo hoje, porque nós de forma alguma desmereceremos aquilo que é um fato e tem trazido e tem alcançado pessoas que são de risco, pessoas que estão sendo acometidas, mas nós precisamos entender, não vamos pagar essa conta, não vamos aceitar que eles coloquem essa culpa e torne-nos escravos e prisioneiros de algo que eles provocaram, de algo que eles permitiram que acontecesse, porque nós estamos falando de um povo que é um povo inteligente, estamos falando de um povo que é um povo, preste atenção, se você entender que hoje, preste atenção, a Bíblia é o primeiro livro, o mais importante, aquele ao qual pautamos a nossa vida, aquele ao qual nós temos como base e alicerce, para que nós possamos fazer, então, ter uma direção. E você pode ver, não importa a religião que seja, a maior parte delas utilizam-se da palavra de Deus para que muitos dos temas que são abordados, segundo os seus escritores, os seus idealizadores,
Muitas das coisas, a maior parte delas se baseia na Bíblia, porque é a criação. Tudo passou a existir através da palavra de Deus. E o segundo mais importante para a nossa nação é a Constituição Federal. E nós precisamos estar indo ali e pegando ali na possibilidade que tem que pesquisar os direitos que nós temos, e direitos esses que estão querendo roubarem da gente. Eles estão roubando o nosso direito, o direito de ir e vir, o direito de trabalho, o direito de culto, uma série de direitos que estão sendo roubados. A população está sendo escravizada e estão tentando punir uma população que é inocente por algo que eles cometeram crime. Então nós não podemos tolerar e não podemos aceitar isso, o que está acontecendo. E se nós não começarmos a entender que existe uma Constituição, essa Constituição, ela não está extinta, ela não está falida, ela é verdadeira e ela se faz presente hoje, nós vamos estar aceitando o que o governo municipal, o governo federal não, porque o nosso presidente está totalmente contra esse tipo de alarde que estão fazendo para impedir o comércio, para impedir. Se nós temos que fazer e temos que ter um cuidado, é óbvio, mas cuidado não é só por causa da pandemia, não. O cuidado que seja lições e seja uma aplicação constante de uma disciplina que é necessária ser adotada a partir de agora, para que todos nós, não só nessa questão do corona, mas de todas os outros males e problemas que as pessoas possam ser acometidas. E hoje precisamos trabalhar muito com a questão da prevenção em vários temas, em vários sentidos. E é bom, é eficaz que venha uma certa situação como essa para que comecemos a ter hábitos diferentes. Como está vendo hoje, né? Se você não soubesse só o hábito de lavar as mãos constantemente, você impede isso já antes do corona, até ser acometido de virose, de enfermidade, principalmente gripe, essas coisas. Então já havia isso, essa necessidade de higienização, já se havia muito antes disso. Mas não podemos aceitar essa culpa. Essa culpa não é nossa e nós estamos simplesmente cruzando os braços e aceitando e achando que o que eles estão colocando como esse terrorismo nós temos que aceitar, nós temos que simplesmente ficar. Pessoas que falaram, pastor, olha, eu fui para a igreja e o fato de sair de casa, eles eles liberaram para que nós fôssemos para casa, mas estão tentando controlar completamente o nosso direito de ir e vir. Olha que coisa absurda é essa. Quando nós comentamos, né, acerca de toda essa aglomeração aqui de Angra dos Reis, nós falamos a respeito disso porque nós temos a preocupação muito grande por parte daqueles que não estão aglomerando e estão pagando a culpa, estão pagando a conta, estão pagando o preço. Você imagina que os pequenos comerciantes que estão obrigados a ficarem com as suas portas fechadas, outros profissionais que estão com suas portas fechadas, uma população que está reclusa e que, embora as pessoas falem assim, mas o povo não está entendendo isso, pastor, não. Nós queremos ter educação e queremos ter consciência para que uns possam cuidar dos outros, mas é todo o tempo um pensamento inserindo em nós uma culpa, inserindo em nós algo que não é responsabilidade nossa. Estamos sendo enganados, sendo furtados dos nossos direitos, que nós possamos usar os recursos, que são recursos vigentes, que está se recebendo recursos, para que nós possamos trabalhar nesse ato de prevenção, nesse cuidado que é necessário. As pessoas conscientes, elas são pessoas que são pessoas inteligentes e vão começar a ter hábitos, vão começar a ter uma rotina diferenciada nesse tempo, umas cooperando com as outras. Mas o que a gente não pode aceitar é sermos o tempo inteiro apontados, sermos ameaçados como se nós fôssemos os culpados de tudo isso. É só uma questão de ter memória, porque o carnaval eles liberaram, e o que veio lá de fora não foi pouco, foi muito. Eles arrecadaram os milhões que eles tinham para arrecadar. Se você não sabe, tem pessoas que estão indo, por exemplo, para hospitais, UPAs, e muitos deles estão vazios. Eles estão dizendo assim, fique em casa, em outras palavras, você não vai ter nenhum gasto com a saúde pública, porque a maior parte das pessoas, se elas estiverem passando mal, estiverem com alguma coisa, em outras palavras, olha, faça. E é interessante que há casos que nós sabemos que houve óbitos, né? 1000 e poucos óbitos que teve, acho que foi em todo mundo, não foi 1000 e poucos, se eu não me engano, que já de pessoas que... Nós pensamos uma coisa interessante,
hoje eles estão falando assim, olha, essas pessoas estão em quarentena, elas estão reclusas, elas estão isoladas em suas casas. E é interessante que eles estão colocando situações para que nem vá para os hospitais, nem vá porque naquele lugar é perigoso que haja ali contato e, consequentemente, haja uma contaminação. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos, praticamente, estamos servindo, estamos tendo que ter gastos, não temos a reposição desses gastos na medida... Porque eu vou te falar uma coisa, uma pessoa que trabalha por comissão, por exemplo, ela pode ter o salário base dela. Mas se você pensar que a comissão que eleva o salário e dá uma condição melhor de vida para ela, uma vez que o que ela tem na carteira ali, especificado na carteira, é o salário base dela. De repente um salário mínimo e, consequentemente, o que dá uma maior quantidade ali, o valor maior, são as suas vendas, são as suas comissões. E a maior parte dessas pessoas não estão tendo comissões. Ou seja, elas estão tendo que gastar sem ter o retorno, que seria o retorno justo, elas não têm, elas estão levando, né, principalmente para os grandes comerciantes, porque a maior parte está funcionando, então eles estão... Né, você quer falar alguma coisa, pastora? É porque acaba gastando mais, né? Ficando em casa, o gasto dela é maior, porque gasta mais água, gasta mais luz, a pessoa gasta o que ela ocuparia, né, de tempo no ambiente de trabalho, ela acaba estando em casa. Os filhos não estão na escola, né? Muitos têm ali os filhos em colégios, onde ali eles se alimentam, onde ali eles têm ali um acesso, né? Em casa talvez não tenha condição financeira para isso, ou aumente o gasto com isso. O que está acontecendo? O gasto está aumentando e o que entrava está diminuindo. Então a tendência da população acaba sendo que a miséria, né? Acaba sendo que a fome, a necessidade. Né? Todo o tempo a gente percebe que quando a gente coloca, e as pessoas muitas vezes não entendem, é porque a fome vai acabar matando mais do que o vírus. Né? Várias pessoas que tiveram problema de pressão alta, problema de coração, problema de infarto, situações ali, porque ao ver o desespero da necessidade, né? Ver que precisa se gastar muito mais e o que está entrando é muito menos. E às vezes as pessoas são até empregadas mesmo do Estado, empregadas mesmo da Prefeitura, desses que estão mandando ficar em casa, e nem esses que são empregados diretos, eles estão recebendo qualquer tipo de apoio desses órgãos. E quando você fala de alguém que está trabalhando para alguém que é particular, uma empresa particular, você até entende, porque não está entrando para ela, não tem como repassar. É verdade, mas agora para um órgão público, né, pessoas ali que são estatais, que trabalham com o Estado, né, policiais, pessoas ali, bombeiros, situações ali, aquelas pessoas que são diretamente, né, contratadas pelo Estado, estão ali sendo ameaçadas do salário vir menos, de vir lá para frente, né, pessoas que trabalham diretamente na prefeitura. Teve gente, estagiários, né, que tiveram que sair do seu estágio, foram colocados para fora com essa desculpa do corona, e tendo eles ali contas, situações ali que eles precisam pagar, pessoas que trabalham diretamente lá dentro, que também não conseguiram receber o valor total. Então, olha só, fica em casa, paga você a conta, se vira. Se o presidente quiser, ele traz uma solução para vocês. Do contrário, faz o impeachment, porque a gente não tem culpa de nada. E é aí que a gente fala que entra o golpe político. Né, onde todos estão trabalhando para que venha acontecer realmente uma necessidade financeira, um problema financeiro no país, e todos venham culpar o único que está trabalhando contra tudo isso. O único que diz, olha, vamos sim, vamos com cuidado, com prudência, não vamos deixar cair, né, a parte econômica do país, onde muitos estão lucrando em cima disso, porque eu não vou precisar gastar com saúde, porque a maioria das pessoas que iam para o hospital, elas não vão. Né? O número de casos ali é muito menor do que aquilo que nós estamos constatando, ou vendo, ou tendo medo, ou temendo. Né? Então a gente vai fazer o seguinte, não vai gastar nem com saúde, não vai gastar nem pagando essas pessoas que trabalham para nós, mas que estão agora em casa. O nosso vai entrar até além, né? E o povo vai ficar nessa situação. O povo não é mais bobo. Né? O povo já não é mais aquele povo que fica no cabresto sendo dominado por aqueles que estão pensando que o povo não está entendendo nada que está acontecendo. Nós estamos entendendo sim o que está acontecendo. E está na hora da gente começar a falar, a abrir os nossos lábios e colocar sim a condição, porque agora você está sentindo na pele. No início, muitas pessoas vinham contra aquilo que nós estávamos colocando, mas agora você está sentindo na pele. Né? Quando vem o valor que você recebe, vem menos. Quando vem a conta que você precisa pagar,
vai mais, a sua compra precisa aumentar, porque aqueles que estavam ali se distribuindo nos seus trabalhos e nos seus estudos, estão todos dentro da mesma casa. O estresse aumenta, né? O desespero aumenta, a preocupação aumenta, a briga aumenta, o conviver ali já não fica naquela situação, porque não são férias, é uma necessidade. E é isso que a gente precisa começar a entender. Abra os olhos enquanto é tempo, né? Que a gente venha se unir no mesmo propósito, se unir por amor à nossa pátria, por amor ao próximo e por amor à nossa própria casa, né? Entender que Deus tem propósito nisso tudo, o propósito de abrir os nossos olhos e que venhamos cada vez mais buscar. Quando você busca o Senhor, Ele te dá entendimento e Ele te dá discernimento. Exatamente, Edilson. Edilson Oliveira está falando exatamente isso. É o que ele está colocando aqui. Tem morrido pessoas, né, por outras doenças e até muitas, porque a gente não tem como não há provas, né, que são provas assim que são laudos assim que dê uma evidência de que essas mortes realmente são pelo Covid. Não, e as pessoas que denunciaram, né? Exato. A moça falou assim: olha, o meu marido morreu, explodiu a bomba lá que ele estava enchendo o pneu, colocaram lá que era corona. A outra mãe infartou em casa, já foi infartada para o hospital, chegou lá, colocou o laudo que era corona. E aí, como é que você vai fazer? Nós não temos como saber. Nós estamos recebendo informações e não temos como saber. Então a gente tem que buscar os nossos direitos. E os direitos, onde estão esses direitos? Na Constituição Federal. E a gente precisa começar a aprender um pouco mais sobre a lei. Nós somos hoje muitas vezes mais massacrados, humilhados, porque a gente não conhece a lei. E nós precisamos reivindicar os nossos direitos como cidadão. Aí a pessoa pode falar, mas vocês são 3 pastores falando a respeito disso. Somos 3 cidadãos. Antes de sermos pastores, somos cidadãos. E não adianta pensar que uma vez que eu exerço o meu dever cívico, eu tenho o direito também de fiscalizar, eu tenho o direito também de opinar, eu tenho o direito, a democracia me permite hoje, nós estamos num país democrático, onde nos permite hoje expressar a nossa opinião e muito mais o nosso protesto, porque nós sabemos e nós atendemos pessoas, e principalmente como pastores, atendemos pessoas que estão hoje padecendo, e é interessante que você muitas vezes que critica pessoas que estão saindo pelas ruas e falam que são pessoas sem noção, não fala isso não. Sabe o que acontece com essas pessoas que estão indo para as ruas aí? Elas estão buscando víveres, buscando alimento, elas estão buscando uma forma, porque você pode perceber hoje, os mercados, esses grandes mercados, eles estão faturando, as farmácias, mas não é a quantidade de pessoas buscando hoje nesses órgãos que consequentemente entra para o Estado, entra para o município, os impostos que estão sendo ali creditados ali, né, que estão sendo ali tributados, né? Então nós sabemos que isso aí é um fato. E aí o que é conveniente funcionar? O que está sendo conveniente funcionar? Tanto na cidade como nos estados, o que está sendo conveniente? E a gente sabe que muitas vezes nós, embora não tenhamos hoje a forma de sermos os representantes, porque não somos, e aqui não tem ninguém aqui almejando por cargo político, de forma alguma. Eu falo como cidadã, pastor Rosane fala como cidadã, pastor Francisco como cidadão, e como pastores também. Cidadão, né? Perdão, pastor. Amor. E aí... do céu. Em nome de Jesus. E aí essa grande questão, porque nós, uma vez tendo essa consciência, e não é por uma questão, daqui a pouco estão aí querendo, não, aqui, e principalmente nosso princípio na Igreja Nacional Semeando Vida, é não envolver nunca a igreja, nunca nos envolvemos com essa questão de política, não tem isso. Teve até pessoas que entraram em contato comigo, pastora, vamos conversar. Não tem conversa com política. Minha conversa é como cidadã e a minha conversa é para levar a palavra de Deus, a fé para as pessoas e também a conscientização de que nós não podemos ficar passivos. Não temos essa autoridade que foi dada por nós a esses governantes, porque se você não sabe, quem elegeu, quem foi lá para cumprir o dever cívico, votar, porque eles ficam naquela época lá, de época de eleição, falando assim, olha, vocês não deixe de exercer, né, o seu dever, como se você precise ir lá. E aí depois que você vai, e eles falam aquela monte de conversa fiada para boi dormir, porque é interessante que agora, quando chega essa época de campanha eleitoral, vai todo mundo começar a sair para as ruas, porque nós passamos praticamente todos os anos
que são anos que antecedem, né, o ano das eleições, não vemos a cara desses políticos, a gente não vê a cara de prefeito, de vereador. E aí quando chega essa época agora, vai tudo começar a sair para as ruas e para as comunidades e começar a bater nas casas e começar a fazer o trabalho deles e mostrando obras aí que a gente não sabe que obras são essas. Simpatia, né? Exatamente, porque o que está acontecendo é com conivência. Porque falamos de um prefeito, falamos de vereadores que estão coniventes também, ou não estão. Nós estamos falando de um estado onde tem governador, mas também aqueles que estão coniventes também. Há uma conivência, mas o povo não está conivente com isso. E a maioria é povo, a maioria são as pessoas que não estão mais tendo e não são obrigadas a ficarem suportando esse tipo de brincadeira com a nossa cara, porque se existe um problema, vamos combater juntos a questão e não jogando a responsabilidade para cima do povo, não. A gente vê aqui na cidade, por exemplo, não tem nem álcool gel. Nós vemos, por exemplo, a questão da parte psicológica. Qual é a estrutura psicológica que muitos estão tendo? A pessoa está saindo muitas vezes, é uma questão de sobrevivência. Elas não querem estar nas ruas, não, porque quem dera todos pudessem ficar nas ruas. Mas o que adianta? A maior parte dos lugares estão aglomerados e pessoas que vão para suas casas, para os seus bairros, para as suas, né, para as suas comunidades, elas vão ali e vão ter contatos, porque elas estão há uma contaminação. Então a gente começa a pensar, então, esses lugares que têm aglomeração, ninguém se contamina, então. Então até que ponto, né, a gente pode aceitar um tipo de discurso como esse que a gente tem recebido todo o tempo, que vem falar para nós e ditar para nós uma regra? Peraí, não é ditar regra, não. Nós precisamos agora ter representantes que cuidem para que nesse momento nós estejamos tranquilos. E ninguém está tranquilo, não. Não pense você que as pessoas estão tranquilas, não, porque as pessoas não estão tranquilas. E cada vez vai apertar. Aí fala assim, agora vai ser o pico. Sai dessa história de pico. Como nós falamos, o carnaval foi o pico. O carnaval foi o tempo pior da pandemia. Já tem países que já estão se recuperando. Foi o pior, foi o carnaval, que eles abriram as portas para entrar essa bagunça, como sempre. Lembra da época da AIDS, naquele Rock in Rio? Lembra quando teve aquela... que entrou a questão da AIDS, lembra? Que foi aquela abertura que foi no Rock in Rio, lembra? Que começou naquela época, há muitos anos atrás, que foi aquela coisa da AIDS. E era uma coisa louca. Eu não sei se vocês lembram, o país todo passando por essa questão, né? As pessoas preocupadas com a transmissão começaram a distribuir camisinhas. Olha só, é uma coisa louca. E no carnaval fazem isso também. Então é uma coisa muito louca como eles vão incentivando, de uma certa forma, aquilo que na verdade é algo que conduz, né, para a morte e tentam fazer com que isso seja, não, porque já que tem que fazer alguma coisa, então vamos dar os meios. Então já que tem que fazer alguma coisa, então vamos dar os meios de prevenção também agora. Distribuir camisinha, né, nessas questões aí, por que agora não distribui, então, aquilo que é necessário para que a população tenha o mínimo de dignidade, o mínimo de recursos necessários, dê para a população o meio de higienização como é necessário e tudo que ela precisa agora para que ela possa viver a prevenção. Agora é o momento. Agora é o momento, não é de discurso, não é de palavras, não. Aí estamos fazendo coisinhas e coisinhas. Coisinhas para quem? Para poder mostrar isso depois na campanha? Para poder mostrar isso como sendo, olha, nós não fizemos é porcaria nenhuma. O que nós precisamos agora é entender que nós não vamos aceitar essa mentira satânica e maligna. Não podemos. Nós não podemos. Não deixa a sua mente ser contaminada. Não deixa a sua casa virar uma desolação, porque você imagina, a pastora, você estava falando sobre isso. As pessoas dentro de casa, muito tempo, ociosas, elas começam a ter problemas. Ela falou, é luz que se gasta mais, alimento que se gasta mais. Chega uma hora, você vai para a despensa, já não tem. E vai chegar uma hora, vai chegar para ver o que tem lá de recursos, também não tem. Então, cada vez as coisas... E o que é pior, muitas coisas estão ficando pendentes. E depois, para tentar retomar e organizar e colocar em ordem a casa, ninguém vai bater na tua porta para dizer, vem cá, vamos fazer a prestação de conta? Quanto que você precisa para acertar o tempo que nós fomos obrigados a cruzar os braços e esperar que alguém fizesse alguma coisa, enquanto os órgãos públicos estão recebendo recursos, estão multando, fazendo uma série de coisas. E eu pergunto, para quê? Para investir em quem? Então a gente precisa, mais do que nunca, buscar de Deus a resposta. E que essa mentira satânica... E qual, pastora, a mentira é o corona? Não, é um fato e existe. A mentira é os discursos. São os discursos desses representantes
desses homens públicos que estão indo para falar em verdade, para falar coisas que, na verdade, só tende a trazer cada vez mais desespero, pânico e o que é pior, o caos, e o que é pior, não dá meios para que, já que temos que obedecer, já que nós temos, então, que respeitar os decretos e fazer o que tem que ser feito, então dê os meios para que isso não se torne algo que daqui a pouco vire algo tão complicado e drástico que se torne uma guerra muito pior. E aí o vírus vai ser fichinha, perto daquilo que eles estão querendo causar. E o que é pior, depois de tudo isso, querem colocar e debitar a conta, debitar o débito na nossa conta. E a gente não vai pagar essa conta, porque eles são responsáveis por isso. E começou lá no carnaval, quando eles queriam arrecadar e permitiram que essa situação estivesse do caos que está hoje. Nós não vamos pagar por esse preço. Tem responsáveis e eles vão pagar por isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, porque, meu Pai, reconhecemos que o Senhor é aquele que cuida de nós, que cuida do teu povo, daqueles que têm a consciência, meu Deus, de que de forma alguma, meu Pai, serão manipulados e de forma alguma, meu Pai, serão contaminados. Antes, meu Pai, de pensarmos na questão de um vírus, que é um fato, o pior, meu Pai, é a mentalidade. O pior, meu Pai, é o bombardeio, meu Pai, de informações que nós, muitas vezes, não sabemos quais são as certas, as verdadeiras. Porque tem se plantado, meu Pai, muitas informações com o intuito de aprisionar e causar mais terrorismo. E eu peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desse país que é seu. Tem misericórdia, meu Pai, daqueles cujo coração tem um propósito sincero, meu Pai, de serem cooperadores. Ninguém quer fazer, meu Pai, oposição àquilo que é um fato, mas queremos poder cooperar, meu Pai, como um ato, meu Pai, de satisfação e não de imposição ou ditadura, Senhor. Por isso, meu Pai, aquilo que foi, meu Deus, lembrado nessa sexta-feira, aquele que sacrificou por nós, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, traga ao nosso coração e à nossa mente. Meu Pai, que nós somos livres, Pai. E se nós temos que prestar conta a alguém, vai ser para o dono da vida, vai ser para o justo juiz, aquele que guarda o seu povo, que guarda essa nação, que guarda, meu Pai, as pessoas, e todas elas, Pai, sem exceção, meu Deus, que dê serenidade, meu Pai, e consciência para esses homens perversos, que a única coisa que se preocupa, meu Pai, é com as suas próprias vidas, com essa ambição maldita, meu Deus, que levam homens a se perderem e a se venderem, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa o nosso presidente, dê força a ele, renova as forças dele, para que ele possa se manter como essa rocha, meu Pai. Essa rocha, meu Pai, que não vai se render, meu Deus, a nenhuma das artimanhas satânicas, porque essa nação, nós declaramos, ela pertence a um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor. Por isso que cada família seja abençoada, seja guardada, protegida. Se há alguém enfermo, que seja curado agora em nome de Jesus, que caia por terra, meu Pai, que haja, meu Pai, agora um retrocesso dessa pandemia, que haja agora, meu Pai, um declínio, uma forma tão forte, meu Pai, e a população e o povo de Deus, o povo que se chama pelo Teu nome, possa se levantar, meu Pai, como aquele leão, meu Deus, que vai, meu Deus, se posicionar, como aquele, meu Deus, que não vai aceitar, o leão da tribo de Judá, aquele, meu Deus, que se posiciona para dizer, aqui é território santo, e não vão invadir, e não vão governar sobre algo que nós sabemos, que só há um governo que nos importa, que é o governo do Senhor, que nos outorga essa liberdade, meu Pai, e essa certeza de que somos curados, de que somos libertos, meu Pai. Nós declaramos, meu Pai, que essa terra seja agora curada, em nome do Senhor Jesus. A nação, o Brasil é seu, Senhor, e nós a abençoamos e cremos, meu Pai, que tudo aquilo que está, meu Pai, oculto vai ser revelado e que a verdade virá à tona e que o povo voltará a sorrir, voltará, meu Pai, a entender que é um povo que tem sim, meu Pai, o seu direito, e vamos aprender a lutar por isso, meu Pai, porque nunca mais voltaremos a ser os mesmos depois disso, Senhor, mas seremos, meu Pai, conscientes dos nossos deveres, mas também seremos conscientes e reivindicaremos, meu Pai, os nossos direitos. É o que nós declaramos crendo em nome de Jesus, e você que crê diz amém. Graças a Deus. Amém?
Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que o Senhor possa cada vez mais fortalecer. Renan, um abraço, querida. Paz do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Oséias, Deus abençoe. E a todos. Angélica, seu Rubens, ali, Isis, Cláudio, Patrícia. Eu não sei mais as pessoas que estão aí. A gente não está conseguindo ver. Mas que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pastor Francisco. Deus te abençoe, fiquem com Deus e um abraço para todos e até a próxima. Amém. Um grande abraço para Dione também, né, que está ali com a gente também, para todos vocês. Estaremos juntos aí amanhã também, estaremos aqui em nome de Jesus. Compartilhe essa live, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Eu tenho certeza que assim como Deus permite que você tenha a sua mente ampliada para que você possa visualizar e ter discernimento acerca do que está acontecendo, e fazer com que a sua visão se abra, amplie a sua visão, para que você possa andar seguro. E essa luz é Jesus, é o que vai adiante de vós. E ele diz que aquele que me segue não andará em trevas. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tchau, tchau. Recebo, Angélica. Grande abraço, Mislene, Maria José. Até mais. Pastor Francisco, gente, ele está com fome. Porque nós chegamos da igreja, era quase 11 horas, e até agora nós não comemos nada. E a gente vai tentar comer alguma coisa agora, em nome de Jesus. Minha cara. Olha a carinha dele de fome. A pastora Rosane, ela deu uma escapadinha ali pra cozinha e pegou uma canjica. Ô, Maria José, obrigada, viu? Ela chegou aqui, ela falou assim, mãe, eu preciso comer a canjica. Ela foi comer canjica, agora nós dois não comemos nada. Viu? E agora a gente vai tentar comer alguma coisa. Que Deus abençoe, viu? Isso não é hora de comer, né? Mas vai fazer o quê, né? Vida de pastor, meu amigo, não é fácil não. É o dia inteiro ali. Mas sabemos que vai valer a pena. Porque feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. A pessoa do Rambo Fit ali com a gente também. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Fique na paz. Ela já tem glória a Deus aí, como que diz, olha, é fit, manda aqui. Se for fit, pode comer. Ai, Jesus, o pastor tá até mais magrinho, gente. Oh, meu Deus do céu. Grande abraço. Fiquem na paz. Tchau, tchau.